Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Investindo com Fábio Bobo e a esta série, que é a série O Melhor Vídeo que você já assistiu sobre investimentos. Pode parecer audacioso, mas esse é realmente o meu propósito, a minha intenção, resgatar as origens aqui do YouTube quando ainda tinha conteúdo de verdade, que realmente ensinava. E esse é o meu propósito, compartilhar um pouco de conhecimento e bater um papo sobre investimentos com vocês, que é um tema que eu tanto gosto e sou apaixonado por ele. E no vídeo de hoje o tema será sobre fundos imobiliários. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou fazer um vídeo aqui, uma linha mestre, mas eu também vou soltar vídeo com todos os fundamentos e conhecimentos básicos que são necessários para chegar a uma boa compreensão de tudo que a gente conversar. Então, se algo ficar aqui em aberto, fique tranquilo que eu vou ter vários vídeos básicos com conteúdo técnico ao longo da semana e depois a gente vai soltar outro vídeo mais aprofundado sobre investimentos. Então, já se inscreve, ativa o sininho aí que vai ter vídeo sempre falando sobre investimentos, vamos estar sempre juntos. Então, o tema de hoje vai ser sobre fundos imobiliários. Fundo imobiliário é um tema muito interessante, é uma excelente opção de investimento, é uma excelente opção de rendimento a longo prazo para quem precisa de renda mensal e conseguiu acumular um capital. Só que também exige um entendimento do que faz movimentar o preço desse fundo imobiliário para mais ou para menos, porque fundo imobiliário é uma renda variável com característica de renda fixa. Você recebe sempre um aluguel ou um juros mensal que é pago, só que o preço que você comprou, ele varia para mais ou varia para menos. Fundo imobiliário também, eu vou ter que fazer um vídeo só explicando, porque tem vários tipos. Tem logística, tem shopping, tem laje corporativa e tem fundo de papel. Precisa entender no detalhe cada um deles. Mas isso vai ficar para outro vídeo, certo? Aqui nós vamos ver o que movimenta o preço da média de todos eles. E como que eu sei a média desses fundos? Existe um índice, esse índice é chamado IFIX. Ele pega o preço de todos os fundos imobiliários e avalia se subiu ou se caiu. É claro que nós vamos ter fundo que vai subir mais e que vai subir menos. E a gente vai também falar o que faz um fundo normalmente subir mais ou subir menos em determinados momentos. Mas, na média, a gente tem o IFIX, que é o comportamento do mercado. E como que a gente analisa o comportamento do IFIX frente ao cenário econômico? Para a gente não ficar dependendo nem de mim, e nem de guru, nem de pesquisar na internet para saber se é a hora boa de entrar ou de sair, é mais fácil a gente entender o fundamento. Compreender o fundamento, a gente consegue tomar decisão por nós mesmos. Por quê? O IFIX, ele rendeu menos de 1% nos últimos 12 meses. E ele já considera os dividendos pagos, os juros pagos. Então, é um ótimo investimento que não foi uma boa opção no último ano. Mas e agora? Será que é o momento de entrar? Nós vamos mostrar exatamente o que você tem que olhar e o que vai fazer você tomar essa decisão de forma consciente. Não porque eu estou falando que é a hora boa ou não é, mas porque você entendeu o que faz esse preço se movimentar. Vamos olhar aqui o gráfico juntos? Para a gente entender o preço, a gente tem que entender como esse preço é calculado. Como ele é calculado, olha aqui a formulinha que eu coloquei para vocês. É o dividendo pago no ano dividido pela taxa de juros. O K é a taxa de juros, o G é o crescimento. Se esse juros tiver alguma correção acima da inflação, né, esses dividendos, aí você coloca ali para calcular o preço do ativo. Então, se a gente tem um juros de 10%, eu vou pegar o dividendo pago no ano pelo aquele fundo imobiliário, dividir por 0,1, então eu vou multiplicar por 10 e vou encontrar o preço. Basicamente é isso. Depois a gente tem algum ajuste relacionado a risco, relacionado à qualidade do papel, são alguns outros pequenos ajustes. Mas o que influencia o preço subir ou o preço cair é a taxa de juros. Por quê? Eu tenho a opção de investir em Selic, que é 100% seguro, ou eu tenho a opção de comprar um fundo imobiliário, que pode variar o preço. Então, se a Selic sobe, fica mais atraente eu aplicar em Selic do que eu colocar no fundo imobiliário.
Logo, quando a Selic sobe, o preço do fundo imobiliário cai, quando a Selic cai, o fundo imobiliário sobe. Basicamente é essa relação. O correto, tecnicamente, é pelo juros real, mas garantindo uma inflação relativamente estável é em função da Selic. Só que se eu plotar aqui para vocês, ó, eu vou colocar aqui o gráfico de como foi a Selic durante os últimos 12 meses. O que você percebe? Que a Selic estava em 12,5, chegou a cair durante o ano e subiu um pouquinho. Terminou o ano em menos do que estava no começo do ano. Logo, poxa vida, se eu acabei de falar que o preço é em função da taxa de juros, só que eu estou olhando aqui e não estou vendo essa relação. A taxa de juros variou até para baixo e o preço do fundo imobiliário não guardou relação nenhuma com isso. Por isso que eu não consigo entender, né, o que acontece no mercado. Mas aí é que está o pulo do gato. Não é em relação à Selic meta à vista, é em relação ao futuro de Selic. Tudo no mercado é antecipação. Se eu já sei que a Selic vai subir, o preço já cai. Se eu já sei que a Selic vai cair, eu já sei que vai subir e eu já compro. O mercado antecipa, o mercado vive de antecipação. É isso que a gente precisa entender. A gente é inteligente, mas todo mundo é inteligente por aí. Todo mundo, quando fica sabendo de uma notícia, já vai agir. Então, existem projeções que são feitas para a taxa no final do ano. Deste ano, por exemplo, 2024, eu tenho a projeção de Selic de inflação para 2025, eu tenho a projeção para 2026. Cada instituição financeira do país faz as suas próprias projeções. Essas projeções, as maiores instituições, o Banco Central captura essa projeção de cada uma delas, faz uma média e divulga. Essa divulgação chama-se Boletim Focus. Aí, se eu coloco aqui a expectativa de fechamento de Selic para o final do ano, a gente já começa a ver uma relação grande com a variação do preço do fundo imobiliário. Quando a gente tinha, no começo do ano, olha aqui bem no gráfico, uma expectativa de Selic fechando o ano na casa de 9,5, caiu para uma expectativa de fechamento no final do ano de 9%. Então, todo o mercado trabalhava na média, com uma Selic terminando em 9. A gente tinha uma Selic em 12,5, então lembrado no começo ali? Só que todo mundo já sabia que a Selic ia cair, porque é o que estava projetado aqui no Boletim Focus no começo do ano. O que aconteceu com o preço? Pum! Disparou no começo do ano. Então, a gente vê uma subida muito forte do preço quando a expectativa era de redução de taxa. Quando essa taxa se manteve estável por alguns meses, o mercado como um todo continuou achando que ia cair no final do ano. Por que a gente teve essa linha maior de manutenção de taxa de expectativa do final do ano? Porque a gente estava com um período de mais estabilidade, menos incerteza. Com mais estabilidade, menos incerteza, a gente teve um crescimento do preço dos fundos imobiliários mais ou menos linear, de acordo com o que ia se recebendo de dividendos. Então foi crescendo ali próximo a 1% ao mês, que é o que tem pago na média aí a maior parte dos fundos. Então, ele foi crescendo porque a gente estava num período de estabilidade. Logo, você percebe que no mês de abril, a expectativa de Selic, então no mês de abril, a expectativa de Selic no final do ano começou a subir. Olha aí essa linhazinha azul, essa linhazinha marrom. O azul é a expectativa de 2024, a marrom é a expectativa de 2025, a amarela é 2026 e a pretinha é 2027, a expectativa de fechamento de Selic. Então, quando você vê que em abril a expectativa de Selic começou a aumentar, olha o que aconteceu com o preço do fundo imobiliário, já começou a cair. O mercado começou a achar, pô, essa taxa não vai chegar lá em 9% no final do ano, ela vai ser maior. Quando o mercado começou a entender que ela ia ser maior, o preço do fundo imobiliário começou a cair. Gerou um pouco de dúvida, ele manteve uma certa estabilidade, mas depois essa expectativa de juros para final de ano veio só subindo, subindo, subindo.
até que em julho ela teve uma relativa estabilidade, o preço você vê que volta a estabilizar. Depois, lá para setembro, você teve outro aumento grande da expectativa de juros para o fechamento desse ano e já do ano que vem. E esses aumentos é que fizeram o preço cair. Então, sempre quando você quiser saber se o preço vai subir ou vai descer, você tem que olhar qual que é a expectativa futuro de Selic. Esta é a grande lição que a gente tem aqui. Sobre o Boletim Focus, eu vou fazer um vídeo depois explicando. Então, se inscreve aí, não esquece não, hein? Mas quando você olha como são as projeções, é que aí sim a gente vai ter essa medida. Para esse ano, a expectativa ainda está em 11,75 e para o ano que vem que se termine em 11,50. Você acredita que vai terminar dessa maneira? Se você acredita que vai terminar dessa maneira, o preço do fundo imobiliário, digamos que os economistas tivessem acertado, ele vai subir de acordo com os dividendos, 1% ao mês, o preço vai estabilizar. Na última reunião do Copom, o Copom deixou em aberto subir até 1% na próxima reunião, que ainda é esse ano. Então, ao invés de chegar só a 1,75, pode ir para 12,25 nesse ano. Se o Copom subir 1%, vai cair mais ainda o fundo imobiliário. Então, agora não é hora de entrar. Se o Copom subir só meio, bacana, vai continuar na mesma. Para o ano que vem, se a gente tiver uma inflação começando a recuar, e a Selic se mantiver estável em 11,50 até o final do ano, ótimo comprar fundo imobiliário. Se a expectativa começar a cair, a inflação começar a cair e os juros começar a ceder, você vai ter um fundo imobiliário rendendo, além dos dividendos, uma recuperação grande do preço, certo? Por quê? Lá no começo do ano não estava com 9% de expectativa? Se a gente voltar com a expectativa de 9% no ano que vem, você vai ter um ganho lá de 3, 4, 5, 6% no mês, igual aconteceu no ano passado. Pode acontecer? Pode. Mas não, eu não acredito. Esse governo, ele realmente gasta muito e não tem como baixar a Selic, não vai nem ficar nos 50. A Selic vai para 16. Por melhor que seja, eu adoro fundo imobiliário. Venda, sem medo. Você tem que saber o que você espera que vai acontecer. E as microvariações de preço em termos de market time são os fatores que influenciam estas projeções de Selic. Aí a gente tem taxa de desemprego, a gente tem a questão fiscal, por exemplo, o governo anunciou o corte de gastos. Pô, se anunciar, vai reduzir a projeção da taxa, por isso que vai variando a projeção da taxa. A projeção da taxa é com as informações que a gente tem hoje, mas sempre surge novidade, não é que os economistas erram, os economistas trabalham com aquela projeção que é o que se tem hoje. Conforme o futuro vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, as projeções vão mudando. Se a taxa de desemprego começar a aumentar, a gente começar a ter um pouco mais de desemprego, está significando recessão, vai ter um pouco mais de folga para a gente ter uma redução do Selic. O emprego continuou bombando. Provavelmente a gente vai ter pressão inflacionária. PIB, se for via consumo, também é inflacionário. Então a gente vai ter que olhar o que está fazendo esse PIB crescer. Então, dólar, câmbio, todos esses fatores, conforme eles vão sendo anunciados dia após dia, semana após semana, as projeções vão mudando e essas projeções vão influenciando no preço. A médio e longo prazo, pouco importa, porque a gente vai ter sempre ciclo econômico de expansão, depois de retração, expansão, retração. Se você for holder, você vai ter um preço médio ali, vai sempre comprando, não importa. Se você quiser bater o benchmark, bater o IFIX, e você tem uma carteira, você precisa reduzir um pouco sua posição nos momentos de subida de taxa e você precisa aumentar mais a sua carteira nos momentos de baixa. A grande questão é que tudo no mercado se antecipa, inclusive esta baixa de Selic. Então, a Selic vai estabilizar e baixar quando a gente tiver a estabilização da inflação. O que, neste momento, ainda não há grandes sinais disso acontecer. Então, agora o melhor momento de entrada parece estar próximo, mas o que vai acontecer só o futuro, só Deus literalmente sabe, né? Porque é muito imprevisível, como agora ganhou o Trump, guerra exterior, tudo pode acontecer.
Então, só que a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem hoje. Vendo esses gráficos, a gente consegue entender o que influencia o preço, se vale a pena ou não comprar agora. A gente vai, ao longo do tempo aqui, soltar vários vídeos. Vou explicar bem detalhado o funcionamento do Boletim Focus. Vou explicar também bem detalhado como é que funcionam esses fatores, fator a fator, como é que você interpreta cada notícia e como que essa notícia vai impactar no preço dos seus ativos de renda variável. Então, existe uma fórmula para isso. É uma fórmula que o Banco Central usa, é uma fórmula que os bancos usam. A grande diferença é a calibração. Quem aposta mais próximo do que vai acontecer no futuro tem um desempenho melhor. Quem aposta errado tem um desempenho pior, porque a gente está falando sempre da média, certo? Então, se você é cliente do banco A, B ou C, ou da corretora A, B ou C, esses bancos eles sempre vão trabalhar com as projeções macro que eles fizeram. Então, se você acredita e confia, você segue. Se você tem uma projeção diferente, você não segue. Os institucionais também, todos os institucionais. Sempre vai ter alguns ganhando mais, alguns ganhando menos. A pessoa física, que é para quem a gente está conversando agora, normalmente ela age um pouco atrasado. Porque a hora que a gente mostrar aqui a fórmula macro que a gente consegue calcular o futuro de taxa de juros, você vai perceber que o institucional ele age rápido. A pessoa física, ela demora, ela fala com o gerente, ela vai ver, os fundos têm cotização, a coisa não acontece tão rápido assim. Então, essa questão de ficar fazendo trade ela é um pouco complexa, por isso a questão de aumentar e diminuir a exposição na carteira. Mas a gente vai vendo ao longo do tempo.